Vamos ler a palavra do Senhor. Depois eu tenho uns versículos aqui já no caderno, e eu vou só molhar a minha boca, vou fazer a leitura. Vamos lá, irmão, vamos ler? Só que não é o versículo 1, é o versículo, vou ficar com a minha Bíblia aberta, que foi diferente, dos 5, versículos 5 e 6. Isaías 33, 5. Vamos lá, irmão. O Senhor, pois a Bíblia, Ele será o firme fundamento. Hoje, uma grande riqueza, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. Poderia fechar a Bíblia e falar: essa é a mensagem da reunião de obreiro, né? Você quer a chave para tudo isso? Salvação, riqueza, salvação, sabedoria, conhecimento, mas o temor do Senhor é a chave para tudo isso. E nós estamos vivendo nos dias que você tem que buscar mesmo isso em Deus. Irmão, eu estava pensando, essas 12 horas, nós vamos pedir a Deus temor. Não é campanha para resolver problema, não estou fazendo isso. Não é campanha para ninguém ficar rico. Não, rico você já é. Só falta arrumar um jeito de você tomar posse dela, tá? Nós vamos fazer muita oração pela nossa nação, por salvação de alma, tá? Por salvação de alma. Por quê? Eu tive um sonho, 2 sonhos. Um sonho que eu sonhava, depois o sonho que Deus falava que eu tinha que contar, e eu contava para vocês aqui, eu vou contar. Eu sonhei, e no sonho eu ouvia muito lindo a voz do Senhor Jesus falando. Nos 2 sonhos eu não falei uma palavra, eu só ouvi o Senhor falar, e via que a igreja, o povo saindo na rua. Ele falou assim: vocês oram para muita coisa. Falou para mim: vocês buscam muitas coisas em oração, muitas coisas. Eu glorifico a Deus, porque Deus me ama. Eu estou sempre recebendo a exortação de Deus. E essa foi mais uma para a minha coleção, sabe? Ele falou assim: mas vocês deveriam priorizar a oração para a salvação de alma. Ele falou assim: porque quem é que salva a alma? Não é o esforço de vocês, não é o trabalho de vocês, sou eu. Eu que salvo. Eu que quero. Falou, e citou os 2 versículos: que todos os homens se salvam, chegam ao conhecimento da verdade. Mas vocês se envolvem com muitas coisas, até na oração, no jejum de vocês, mas se envolvem muito pouco em me falar, ou me pedir, orar, dizendo: eu não vejo vocês com mão aberta nos lugares, nas ruas, dizendo: salva esse povo, salva esse povo, salva Santo André, salva. E ele falou assim: porque se vocês fizerem essa oração, logo vai vir a segunda parte. Ele falou: quem que derrama o espírito de arrependimento sobre as pessoas? Sou eu também, não é vocês, sou eu. Então vocês têm que se posicionar e orar conforme a minha palavra, o que está no meu coração, que eu já falei. Eu quero que todos os homens sejam, e eu sei quem vai ser salvo, quem tem que ser salvo. Agora vocês têm que também se posicionar naquilo que está alinhado com o meu coração. E aí eu fiquei uma semana assim, com aquela voz tão linda que falou, com aquela visão, que o povo, eu via que os irmãos, e aí eu falei para alguns irmãos, e os irmãos começaram a sair assim, quietinho nas ruas, ia num lugar e falando assim, disfarçadamente, mas orando: salva Jesus, salva o povo de Franco da Rocha, salva o povo de Santo André e de Mariporã. Onde você está, você vai falando assim, num lugar, você vai no mercado, você ora, viu, Zé, está escutando? É uma receita, hein? Não é minha não, eu estou só apenas sendo um canal para passar. E quem quiser, se você tem temor de Deus, você faz. Se não quiser também, ninguém é obrigado a nada. E ele falou que e moveu pelas nossas orações, certo? Ele disse: vocês orando, eu derramo o espírito de arrependimento nas pessoas. Aí tem a outra parte do sonho, aí é nossa. E diz: aí vocês vão discipular ela, que vocês não ligam muito para fazer. Entendeu? O papel de vocês, depois que eu salvo, é não desgrudar das pessoas que eu salvei, que eu testemunhei, convenci ela, e elas vieram. Vocês vão discipular ela, ensinar ela a me amar, me obedecer, conhecer minha palavra, me buscar também. Entendeu? Então me deu Deus fez comigo nesse sonho me deu um realinhamento.
E eu pensei que o sonho era só para mim, mas depois eu sonhei que eu estava contando nessa reunião hoje, estava cheinho e eu estava contando para vocês. Então, por isso que eu estou contando. Se você quiser receber, você recebe. Se você não quiser receber, o problema não é mais meu. Porque eu creio que Deus me deu uma receitinha santa. Você não acha que deu? Eu entendi isso. Ele falou, qual é a minha parte? E eu preciso saber o que é que só Ele faz. Quem que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Na pessoa do Espírito Santo. Então tá bom. Então nós já lemos aqui que a chave para ter riqueza, salvação, sabedoria, Jefferson, e conhecimento, qual que é? Se você gravar isso e conversar com Deus sobre isso, sinceramente, eu tenho certeza de uma coisa, as coisas vão começar a mudar. Viu? Vão começar a mudar. Porque quando você fala, Deus, eu preciso temer mais o Senhor, eu preciso ter temor, eu preciso, começa a falar, Deus, eu preciso, sem isso, entendeu? Eu posso ter um monte de coisa, mas se eu não tiver temor de Deus, eu não vou ter sabedoria. Se eu não tiver temor de Deus, o Senhor não vai revelar as outras demais coisas para mim. Então eu tenho que ter, porque olha, riqueza, diz aqui, olha, eu pus até mais um pouco explicado aqui, que eu procurei em outro lugar, ó. Pois habita no alto, ele encherá Sião, Sião significa igreja, de retidão e justiça, e ele será o firme fundamento nos tempos a que pertence. Nós pertencemos ao fundamento que é hoje. Quem que é o nosso firme fundamento? Jesus, que é a pedra, né? E aí ele diz, uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. E o temor do Senhor é a chave desse tesouro. Então o santo temor abre as portas do tesouro da salvação, sabedoria, conhecimento. Por quê? Porque é a base para a intimidade com Deus, e no lugar de intimidade, seus tesouros são revelados. Bom, você já percebeu que quem tem temor tem que ter o quê? Momentos a sós com Deus. Tá, dá para entender isso, né? Bom, não dá para falar, eu temo e não ligo para ter nenhum momento com Deus. Então, você vai me desculpar, você tem que só convencer, primeiramente, Deus que você teme Ele. Não é assim? Porque se eu não convencer Deus, se Ele olhar para o meu coração e ver que eu temo, então não vale mais nada. Então, juntamente, o amor de Deus, né? Isso compõe o próprio fundamento para a vida. Não podemos amar a Deus verdadeiramente e desfrutar de intimidade com Ele até que primeiramente o temamos. Então tem intimidade, a perguntinha básica que eu vou fazer aqui. Tem intimidade sem temor? Tá, não tem. Não tem nenhum outro jeito de ter? Mais um pouquinho mais profundo. Não tem nenhum outro jeito de ter intimidade sem temor? Já ficou meio pensativo. Não é pegadinha, não. Eu estou fazendo uma pergunta bem real. Não tem mesmo nenhum outro meio. Eu também concordo com você, eu não vejo. Tá? Ah, mas eu vou orar. Bom, você pode orar, mas se não temer. Ah, eu vou jejuar. Se não tiver temor, esquece, querido. De balde você vai jejuar. Ah, mas eu sou dizimista. Querido, você vai desculpar, Deus não compra com dinheiro. Não é assim? Então tudo, diga comigo, tudo começa com temor a Deus. Então, se eu não tenho intimidade, eu não tenho temor. Se eu não tenho temor, eu não vou ter intimidade. Então, o que é que atrapalha a minha intimidade, pastor Antônio? Olha, irmão, tem uma frasinha que eu botei aqui, eu achei interessante. Aqueles que são enganados encontram conforto no conhecimento de um Deus que eles simplesmente não têm. Eu quero coisas, mas não quero Deus. Eu tenho coisas, mas não tenho Deus. Então, o que eu tenho que ter? Temor. Se eu tiver temor, eu vou ter o quê? Deus, sabedoria, conhecimento, discernimento, riqueza, vou ter salvação. Então, o temor do Senhor é a base da intimidade para com Deus. Isso é claramente dito em Provérbios 7, acho que todo mundo, ou quase todo mundo, ou uma grande parte das pessoas, tem esse versículo em mente. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né?
A princípio fala de fundação. Então, se o temor é fundação, sem o temor eu nunca vou construir nada. Ou se construir, vai desmoronar. Então, qual tipo do conhecimento? Agora, vamos ler, que eu tenho aqui, eu escrevi um monte de versículos em Provérbios. Eu queria que vocês lessem comigo, né? Provérbios 2, de 1 a 5. Vamos ler? Eu gostei dessa. É Almeida? Provérbios 2, de 1 a 5. Vamos lá, queridos. Filho meu, as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos. Se der ouvidos à sabedoria, inclinar o coração para o discernimento. Se clamar por entendimento e por discernimento, ficar em alto. Se procurar a sabedoria, como se procura a prata, e buscá-la como quem busca o tesouro escondido. Então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Que palavra, né, gente? Então você tem que buscar. É uma busca comum? É uma busca comum? Eu vou aqui no mercado. Eu já fui lá, mas dei uma olhadinha lá na prateleira, não tem. E voltei. Foi uma busca que eu fiz? O que é uma busca com profundidade? Você ora, e você ora, e você ora, e você ora, e você ora, até que Deus revele para você o que é. Então você vai entender, ou você entenderá o que é temer ao Senhor, e achará o conhecimento de Deus. Irmão, que às vezes nós somos até religiosos, mas não somos realmente pessoas que têm entendimento das coisas. Porque a gente vira e mexe, tem até que separar irmão, porque eles têm tanto problema, como criança, bebê, eles estão discutindo, brigando e tal. E aí, diz assim aqui em Tiago 1, 22, conhecimento, seja informação acerca de uma pessoa, com a forte implicação, esse conhecimento, é uma forte implicação de um relacionamento com a pessoa em questão. Então é o seguinte, esse conhecimento é um conhecimento que você sabe que a pessoa gosta, e sabe que ela não gosta também. Você sabe como agradá-la, e sabe como desagradá-la também. É tipo o marido de uma mulher que já conviveu uns bons anos, então sabe quase tudo, né? Não sabe quase tudo, quase, não é? Então é esse relacionamento que a palavra de Deus, a Bíblia, está nos falando nesta tarde. É esse conhecimento. Se nós buscarmos a Deus, vamos lá, sejam praticantes da palavra e não apenas. Então, todas as vezes que está só no intelecto, eu estou enganando alguém. Você poderia me falar quem que é essa pessoa que está sendo enganada? Eu mesmo. Então, todas as vezes que eu não pratico a palavra, e hoje eu falei para uma pessoa, eu disse, olha, eu sou honesto com você, ainda que você não mereça, ainda que você não vale o que eu estou fazendo com você. Eu falei para ele, mas eu não negocio a minha honestidade. E eu sei que você é honesto. Falei assim, não só saiba, fala para as pessoas, quando alguém perguntar de mim, que você sabe que eu sou honesto. Falei para ele. Porque eu não vendo a minha honestidade por causa da tua desonestidade. E ele falou, pastor. Eu falei, não é pastor não. Eu estou lutando para viver a palavra de tal maneira que as pessoas vejam na minha atitude e fica inexcusável. Não, ele realmente tem uma aliança, tem um pacto com Jesus. Entendeu, irmão? Para você chegar numa pessoa e falar isso para ela, entendeu?
a tua desonestidade não vai afetar a minha honestidade. Se você é desonesto comigo, eu não serei com você. Eu falei, porque eu tenho um compromisso com a palavra de Deus, né? Porque se Deus procura os verdadeiros adoradores, se eu não sou verdadeiro, nunca Ele vai me achar. Você concorda comigo, João 4:23? Ele não procura? Porque se Ele procura, eu tenho que ser verdadeiro. Ainda que isso me custe, ainda que isso, você está entendendo? E me cause prejuízo, que nem já me causou, não importa. Eu vou continuar andando na verdade. Em Êxodo 20:21, diz assim, irmão, olha que coisa linda. O povo permaneceu à distância. Você já botou lá, irmão? Vamos lá. Mas o povo permaneceu ao passo. Então vamos lá. Por que que Moisés não temeu relâmpago, trovão, escuridão e terremoto? E foi para lá. Irmão, e nós por qualquer luta, às vezes, nós já começamos, irmão, por mim, que eu nem sei se eu vou na igreja hoje. Não é assim? Como é que você está, irmão? Sabe por quê, irmão? Nós estamos como povo, à distância. Nós não queremos chegar perto de Deus, porque tem pecado que nós não queremos deixar. Entendeu? Se chegar perto de Deus em pecado, como era antigamente, o que acontecia? Ele falou, eu não vou andar com esse povo, Moisés, então eu vou matar todo mundo. Por causa da minha santidade. Porque esse povo está com o Egito dentro do coração e não quer deixar o Egito. Mas você, Moisés, aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Tem hora que Deus está numa nuvem escura para ver o tamanho do teu esforço para chegar nele. Mistério isso, né? Camaço de faz. Ele permite tal dificuldade para ver que tipo de pessoa, de filho você é. Às vezes as pessoas te deixam, as pessoas te traem, as pessoas te abandonam, te caluniam. Você está entendendo? Te passa para trás, ou sei lá, faz um monte de coisa que você nunca gostaria que fizesse, mas faz, não é? E aí Deus está olhando, quero só ver a atitude do meu filho Luiz. E o diabo fala assim, o Luiz vai te negar para Deus, porque ele é o nosso acusador, o Luiz vai te negar. E os demônios, vai mesmo, entendeu? É sempre assim, quando nós estamos sendo tentados, o reino das trevas é pior do que essas torcidas desses times famosos. Não vou falar nome não para não ofender ninguém. É pior. Eles ficam torcendo para você descrer em Deus. Falando assim, não vale a pena não. Olha que situação que eu estou. Estou aqui enfermo. Fui no médico, comprei remédio, né, Adriana? Tomei remédio, não melhorou. E os irmãos falaram assim, Adriana, está tudo bem? Estou até olhando para você, mas está tudo bem? E você, irmão, vai ficar bem, se Deus quiser. Vai. Adriana, você só falta falar, você fez um examezinho assim de consciência, não tem alguma coisa? Tem aqueles irmãozinhos que quer ser melhor do que o Espírito Santo, você já viu? Obrigado. Você já viu aqueles irmãozinhos que... não sei se você já encontrou irmãos assim. Que ele quer ser melhor que o Espírito Santo. Ele quer que você confesse coisas que às vezes você nem fez. Eu já passei por isso, irmão. Está tudo bem com você? Tudo bem mesmo? As coisas estão bem? Você não tem feito alguma coisa, irmão? Se fez, pode estar falando. Vai falando aí que eu também falo para todo mundo. Né? Você vai falando que eu também falo para todo mundo. Não é mesmo? Não tem que... Pode se abrir comigo que eu se abro com as outras pessoas. Que desgraça, e acabo com você. Eu falo em nome da oração e eu falo para todo mundo. Ou eu oro alto na igreja e todo mundo fica sabendo. Então fala aí, irmão, pode abrir o seu coração. Entendeu, irmão? Mas, irmão, que Deus nos ajude. Quando Deus permitir esse tipo de teste com a gente, você fale como um homem que me inspira, um homem que eu admiro, não sei. Esse homem existiu, porque a Bíblia diz que ele existiu, meu Deus do céu. Ele diz, ainda que ele me mate, nele, me arrepia tudo, levanta tudo, cabelo à cabeça. Ele disse, nele eu esperarei. Ele não estava atrás de coisa, porque se ele tivesse, ele tinha desistido nessa hora, ele não tinha mais nada, não é? Jó tinha perdido tudo. Então vamos continuar, vamos para frente, irmão? E olha o que Deus, aí o povo tinha falado para Deus, não, nós vamos ser com o Senhor, aquelas promessas falsas de fim de ano, aqui em Deuteronômio 5, Deuteronômio 5:29, olha o que Deus falou para Moisés,
Olha o que Deus falou para Moisés, irmão. O povo, vamos lá no 29. Quem dera ele tivesse sempre no coração esta disposição para temer-me. Assim, porque às vezes nós falamos para Deus: Senhor, tu sabe que eu te amo, Senhor. Diga aí, tem aqueles pregadores que a gente às vezes fala, terrível. Diga para Jesus que você ama Ele, irmão. Diga, irmão, te amo, Jesus. Jesus fala assim: hipócrita, eu sei que teu coração não é reto diante de mim. E você está da boca para fora: te amo, Jesus. Ah, Jesus, te amo. Dá até aqueles aleluia de repente de emoção, aleluia fora da hora, né? O irmão está contando lá uma situação e o irmão nem terminou, nem sabe se cabe aleluia ou não, ele já vai dando aleluia. Essas pessoas que estão sem rumo, perdidinha no culto, perdidinha em Deus. Então Deus disse: oxalá, quem dera que eles tivessem mesmo esse coração que eles estão falando que tem. Então tem hora que nós temos que chegar na nossa oração e falar isso para Deus: Deus, sonda o meu coração, não foi isso? A palavra de sonda o meu coração, Senhor. Vê se ele é honesto, se ele é sincero, vê se ele é verdadeiro, Senhor. Sonda ele, Senhor. Se não for, por favor, Senhor, me ajuda a guardar o meu coração. Me ajuda, porque dele procede as saídas da vida. Me ajuda a guardar sobre todas as coisas. Se eu não estiver conseguindo, Espírito Santo, vem me socorrer nessa hora. Vem me ajudar nessa hora. E olha, sonda esquadrinho, o Senhor diz que é o único. Homem não conhece o coração de ninguém, mas Deus diz: eu conheço, eu esquadrinho o coração de cada um. Então o Senhor que esquadrinha o meu coração, Senhor. Olha para Ele aqui agora. Por isso que tem que ter intimidade, irmão. Você rasgar o coração e dizer como Davi: eu sou pobre e necessitado. Porque se Deus não for comigo, não tem mais nada. Acabou tudo. Eu sou um pobre e necessitado. Ele não estava falando nem de riqueza. Ele estava falando que ele precisava de temor. Para ter sabedoria, para ter entendimento, para ter discernimento, para resistir, porque ele sabia das tentações que ele não tinha conseguido resistir, mas elas ainda continuavam batendo no seu coração, sabia? Então, por isso que ele diz: cria em mim, Senhor, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Sabe, irmão, nós temos que chegar e rasgar mesmo o coração e pedir para Ele: esquadrinha Ele, Senhor. Se tiver alguma coisa aí que não te agrada, por favor, hoje o sangue de Jesus ainda é o mesmo. Vai tirando, Senhor, vai limpando até que ele fique mais alvo do que a neve, Senhor. Que nós precisamos temer o Senhor, irmão. E aí, irmão, Êxodo 19, eu pus aqui uma frase, eu não sei lá, vamos ver no 19, 24, irmão, de Êxodo. Desapontado, Deus estabeleceu um mediador entre ele e o povo, Moisés e Arão. E aí tem uma coisa que eu queria também compartilhar. Olha, o Senhor respondeu: desça e depois torne a subir, acompanhado de Arão. Quanto aos sacerdotes e ao povo, não devem ultrapassar o limite para subir ao Senhor, senão o Senhor os... Que jeito que estava o povo, né, irmão? Hoje não acontece isso por causa do sangue de Jesus, da graça de Deus. Mas, irmão, uma coisinha interessante que eu vejo aí: por que ele chamou o Arão e depois o Arão estava lá na hora do bezerro de ouro? A Bíblia não dá o detalhe, mas o Arão, ele mandou o Arão voltar também. Falou: vem você, o Arão. Mas o Arão não ficou lá 40 dias com Moisés. Ficou? Não ficou, ele voltou. Ele estava lá porque foi ele que coordenou lá o bezerro, né? Que ouviu o povo, Arão ouviu o povo e não viu Deus. Então, irmão, nós estamos aqui, estou falando a liderança. Você quer que o teu ministério frutifique? Você tem que ouvir Deus e nunca o povo. Porque o povo queria
Não que era o boi do Egito, o bezerro de ouro era apenas, ele queria só que o bezerro representasse Jeová. Mas Deus já tinha dado a ordem que não era para fazer imagem nenhuma dele. Entendeu? Então não é que tinha boi lá que o povo adorava no Egito. É que nós queremos fazer como os egípcios que tem lá os seus ídolos, que ele toca, que eles olham e vê. Nós queremos que seja igual. Vamos fazer aqui uma imagem de um animal e a gente vai, entendeu? Adorar. Depois da adoração, quando ela não é verdadeira, terminou no quê? Naquilo que você já sabe. Então, irmãos, fique aqui um grito de alerta. Quem que nós temos que ouvir? Cuidado, irmão, muito cuidado. Até o Arão voltou. Não está escrito aí, mas ele voltou. Tudo indica e tudo prova que o Arão não ficou lá com Moisés, né? A sequência da história nos diz isso. Ah, meu Deus, e o Êxodo 32, versículo 4. Não, e o versículo 5 e 6. Vamos ver o que está escrito lá, irmão. Vamos lá, irmão. Eles, havendo isso, é o 32. Não, vê um. Vai 32, 1, irmão. Vamos ver. O que está escrito? E era isso que tinha acontecido? Foi o Moisés que tirou o povo do Egito ou foi Deus? Então, vocês vão observando como que os desvios vão acontecendo. Vê o versículo 4, irmão, por favor, agora, querido. Versículo 4, vamos lá. Isso aí fala a sabedoria de Deus. O versículo 5, 6. 5. Eles entendeu? Eles queriam alguma coisa que representasse Deus. E Deus tinha proibido isso, sim? Então vamos lá, vê o 6. Ficaram bêbados, aí não precisa nem explicar o que aconteceu, né? Romanos 1, 21 a 23, irmão. Vamos lá. Vamos lá, irmão. Romanos 1, 21, vamos lá. Porque seria até mais um, vamos lá. Seria 21, 22 agora, irmão. 22, irmão. Dizendo ser sábio. 23, irmão. Mais um. E trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, nem como raça das. Viu, irmão? Então conhecer Deus, ou ver milagre, ou saber de milagre, ou experimentar milagre, não significa que tem temor de Deus, certo? Eles viram tudo isso, experimentaram tudo isso, mas o que eles fizeram? Conheceram a Deus, mas não glorificaram, não honraram, não adoraram como Deus. Então o sentido de tudo isso que Deus está falando é isso. Vê o Romanos 8, 5 e 7, irmão. Para nós.
Mas quem é morte. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, porque tem essas duas coisas dentro de nós. O corpo é carnal, isso aqui é carne, o espírito está pronto, e entre o espírito e a carne fica aqui a alma. E tem hora que a gente pensa que é Deus. Nós vamos, não sei se vai dar tempo, mas daqui a pouquinho eu preciso parar. Mas vamos continuar. E Ezequiel 9:9, o povo tinha uma ilusão de que Deus não vê, mas não vê tanto assim. Sabe, mas não sabe tanto assim. Como é que está lá? Vamos lá. E ele me respondeu: eles dizem: olha a ponto que chegaram o povo de Deus. Isso é povo de Deus, irmão. Chegou a ponto de, irmão, toda vez que nós inclinamos o nosso coração para responder ou retribuir mal por mal, ou praticar injustiça, esse é o caminho que a gente entra. O caminho da dureza de coração, do afastamento de Deus. E aí a tragédia é certa. Ó, Ezequiel 8:12, vamos lá, irmão. O que ele fala, que Deus falou? Viu onde que o povo estava, esses sacerdotes? Nas trevas. Vê, irmão, o que o Senhor fala em Lucas 12:2, irmão. Que não adianta nós imaginarmos ou nos iludirmos de que as coisas não serão descobertas. Não se iluda, irmão. Não se iluda. Não se engane. Não se distraia. O que está escrito lá, Lucas 2:2, irmão? E eu vou falar de Provérbios, vou citar aqui o versículo. Os olhos do Senhor, Provérbios 15:3, estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Ô irmão, isso me deixa, tem hora, porque você sabe que é Deus, o Senhor onipotente, onipresente, onisciente, observando atentamente. Você sabe o que é isso? Eu acho que a gente pensa que sabe, mas se soubéssemos, nós temeríamos o Senhor. Hein, pastor Pacheco? Não é verdade? É observando atentamente os bons e os maus. Viu, Zezinho? Essas coisas você tem que ensinar para os novos crentes lá em Franco da Rocha. E o jesuíno também. E o jesuíno. Porque é essa palavra que fortalece a igreja, a palavra de Deus. Vamos continuar mais um pouco. Acreditando que está em obediência quando não está. Olha, irmão, não vou ler tudo, mas vou falar assim, a passagem, 2 Crônicas 26:15, o rei Uzias começou muito bem, não começou? Lê pelo menos o 15 lá, de 2 Crônicas 26:15, irmão, depois a gente vai, aí você lê o resto. A soberba ou orgulho impede a pessoa de admitir que ela seja religiosa, e a religião, por sua vez, acoberta a soberba com suas imitações daquilo que é espiritual. Ambos são falta de temor do Senhor e de verdadeira humildade. Vamos lá, nesse versículo, em Jerusalém,
Irmãos, olha aqui para mim agora um minuto. Se Deus te der muita riqueza, te der um nome poderoso, você tem certeza de que você não vai ficar vaidoso, orgulhoso? Porque isso é a pior coisa que existe dentro de nós, que manifesta quando a gente tem dinheiro ou posição, o orgulho. E aconteceu com o rei Uzias. E aconteceu de tal maneira que ele começou bem, ele começou certo, ele começou agradando ao Senhor. Depois ele não guardou o seu coração, irmão. Ele não guardou o seu coração. E foi isso que eu li com os irmãos. E foi o caso de Caim. Ele ofereceu para Deus, ele era mau, o coração dele era mau. E a Bíblia diz em Gênesis 4:5 que por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Quando a pessoa tem um coração mau, na hora, por qualquer perguntinha, é igual o marido quando já está mal com a mulher, ou a mulher com o marido. Qualquer coisinha, a ferradura está no pé, o rosto muda. Sei lá, procura você. Sabe por quê? Porque já o mal está no coração. E aí só manifesta, entendeu? Foi o caso do Caim. Você viu que quando Deus perguntou para ele, o sangue de Abel clama, o que o seu teu irmão? Eu sou guardador lá do meu irmão. Respondi isso para Deus. Você viu a petulância do cara? Eu sou lá guardador do meu irmão. Então quando nós respondemos mal, nós estamos já sendo influenciados por esse espírito, o espírito do Caim. Então por isso, irmão, com o amor, a humildade, a simplicidade, ela revela o caráter de Deus em nós. Então, irmão, Deus vai prosperar muito de vocês, mas guarda o teu coração, amém? Guarda o teu coração. Então lá, aproximando-se de Deus com um coração idólatra. Eu vou falar bem rapidinho aqui, porque nós vamos parar aqui 9 horas, que nós temos a ceia e ainda a consagração de obreiro. Se Deus permitir, em outra oportunidade, porque eu tinha aqui ainda um bom tanto, eu não quero me estender. Mas Ezequiel fala que a avareza é o desejo pelo lucro, pós-posição. Ezequiel 14, 2 e 3. E Colossenses 3, 5, que fala que a avareza é o desejo, irmão, pelo lucro, posse, posição, conforto, aceitação, prazer, poder, sexo, e vai por frente. Então, nós vamos pedir muito a Deus, trabalhar muito, pedir para o Espírito Santo vir e olhar e nos ajudar, para que não exista dentro de nós avareza, porque ela é a porta para tudo quanto é desgraça. Avareza, que é o amor ao dinheiro. Então, em Hebreus 13, 5, diz, seja a vossa vida sem avareza. Então, você tem que pegar essa palavra e ir diante de Deus, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Então, quando vivemos na certeza de que na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícia perpétua, Salmo 16, 11, a avareza, ela habita em meio à falta, diga comigo, tranquilidade. Não tem tranquilidade, é uma porta para a avareza. E é alimentada por um desejo que nunca acaba, irmão. A pessoa tem uma coisa, não, eu queria uma garrafinha assim de meio litro, não, mas é insatisfação, ela nunca está satisfeita com o que tem. Não é grata, ela não contenta com o que tem, ela está todo dia querendo mais, mas é um desejo assim insaciável. E aí, como diz a Bíblia, não façam ídolo nem imagem, Levítico 26, 1. Um ídolo é tudo aquilo que colocamos no lugar de Deus em nossas vidas, e aquilo que amamos, gostamos, confiamos, desejamos, ou damos mais atenção do que ao Senhor. Um ídolo é de onde você tira a sua força, ou aquilo para o qual dá a sua força. Então, um cristão é levado à idolatria quando permite que seu coração fique inquieto, por causa do descontentamento e procura satisfação fora dos desejos de Deus para a sua vida. Tudo se resume, fala o quê? Na avareza. E aí ele vai orar com esse desejo doido, desesperado. Ezequiel 14, 4 diz que a resposta é conforme os seus desejos, Deus dá.
e cobiça, a desilusão de um homem de Deus. Aí fala de Balaão, que ele, a história de Balaão, quantos conhecem? Fala, eu conheço. Então não vou falar, tem muitas passagens aqui. E aí acaba quando você deseja e busca em oração, vem até profecia, vem visão, porque Deus permite. Nós lemos Ezequiel 21, né, irmão Edinaldo? Ezequiel 21, que Deus permitiu, 20 também, 20, mas o 21 fala que Deus, gente, presta atenção, Deus ficou com tanta raiva dos líderes de Israel, que estavam pecando, praticando injustiça, e andando nas trevas, fazendo o que era mal diante dos olhos de Deus, que ele falou assim, olha, eu tirei, fala Ezequiel, eu tirei a minha espada, eu desembainhei, vou matar, você vai pregar as boas novas, pode pregar Ezequiel, as boas novas, que eu vou matar o justo e o ímpio, tudo junto. E tem mais, lá o Nabucodonosor vai consultar o Deus dele, e quando ele consultar o Deus dele, eu vou autorizar o Deus dele mostrar para Jerusalém, para destruir Jerusalém, porque vocês fizeram o que era mal aos meus olhos. Então quem que virou inimigo do povo de Deus mesmo? Você conseguiu entender isso que eu falei? Talvez eu não consegui expressar. Quem que virou inimigo? O próprio Deus. Quando você anda uma vida sem temor, sem obediência, sem humildade, e não honra o Senhor, o próprio Deus permite que de alguma forma você caia num laço, ou você caia em alguma dificuldade, ou para você se arrepender, ou para você morrer. É pesado isso, mas é uma palavra de Deus para nós. Você quer ter temor de Deus? Não, eu preciso ter temor de Deus. Não é nem o caso de eu querer. Eu preciso ter temor de Deus. Eu não tenho outra opção senão ter temor de Deus. E aí, irmão, Deus deu-lhes o que eles queriam. Então qualquer homem que levantar o seu ídolo, está em Ezequiel, está em Judas. Então, e a Bíblia fala que o Judas usou Judas também. Tem umas 10 passagens que eu não vou falar, porque eu quero ler uma passagem para nós fazer um minuto de oração. O Judas também falou que Deus destruiu o povo por causa da idolatria, por causa da sua maldade. Está em Judas 5, 12, 11 e 12. Então, e ele conta o testemunho. Então, qualquer homem que levantar o seu ídolo acabará sendo destruído. Hebreus 10, 39 diz, olha, agora eu estou fazendo um encerramento aqui. Nós não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Nós porém, vamos lá, irmão, leia lá, todo mundo, estamos encerrando. E olha, a Bíblia diz em Filipenses 2, 12 e 13, diz assim, que através da nossa obediência, diga comigo, através da nossa obediência, do nosso temor, da nossa humildade, da nossa reverência e honra a Deus, Ele, Deus, opera em nós, tanto querer como efetuar. Olha o segredo, segundo o seu poder que em mim opera. Vocês viram a chave? Vocês viram a chave aí? A chave em funcionamento? Você ora, Deus cura, você manda o diabo embora, ele vai. Você fala, a porta abre, você entendeu? Sabe por quê? Deus opera na terra através de você. Aí, em Colossenses 1, 28, diz assim que nós nos tornamos assim uma ferramenta tão poderosa em Deus, que nós anunciamos o Evangelho, nós admoestamos em toda a sabedoria, para que o povo apresentar todo homem perfeito em Jesus Cristo. Ou seja, o nosso ensinamento, como Pedro naquele dia pregou, que o Espírito Santo moveu, e o povo se compungia, dizia, varões, o que devemos fazer? Irmão, vocês perceberam o que é que está faltando mesmo hoje? A gente prega para as pessoas não crentes e não acontece nada.
Ou acontece? De cada 50, 100 que você prega. Por que, irmão? Por que o Pedro pregou uma mensagem logo que ele foi cheio do Espírito Santo, que ele estava bem cheinho, bem derramando, e as pessoas, quase 5.000 pessoas, não foi isso que diz a Bíblia? Não foi? Varões! Ai, meu Deus! O que devemos fazer para ser salvo? Ai, nós precisamos ser salvos. Só crer em Jesus Cristo e arrepender dos nossos pecados. E por que hoje essa palavra não tem tanto poder? Estou fazendo umas perguntinhas. É a palavra que perdeu o poder. É o Espírito Santo que enfraqueceu. Ah, não? Irmão, em nome de Jesus, vamos ler aqui Atos 20, 26 e 27 em pé na transparência, por favor. Vamos ler. Segura aqui, João. Vamos ler. 26. Vocês não gravou? Vou conferir. 20 de 26 a 28. Porque hoje foi uma mensagem para o obreiro. O obreiro ensina, o obreiro ouve as pessoas e até orienta pela palavra de Deus. Eu aprendi uma coisa nesses últimos dias. Eu não direciono ninguém mais. Eu mostro a palavra. Viu? As pessoas vêm procurar direção, decisão em mim. Eu falo, você orou? O que Deus falou com você? Não falou, então vai orar para ele falar. Não é? Vai orar para ele falar. Porque depois, é o pastor que falou. Aprenda isso. Você vai orar, você vai jejuar, você vai ler a Bíblia até Deus falar com você. Se tiver uma confirmação, eu entrego. Se tiver uma revelação, eu entrego. Mas foi o tempo que eu falava, meu filho, vamos ver, deixa eu pensar aqui qualquer coisa que eu tenho que falar para você. Sabe quando que eu faço isso, Patrícia? Nunca mais. Porque, vamos lá. Portanto, eu lhes... Pois não existe. Para um pouquinho, onde que está a vontade de Deus? Acabei de proclamar a vontade de Deus aqui para vocês. Acabei de proclamar. Qual a vontade de Deus para nós? Diga temor, obediência, humildade, honra a Ele. Essa é a vontade. Eu acabei de declarar isso para vocês. E as câmaras celestiais, além do Bram, que filmou, ela filmou também isso. Nós estamos diante de Deus inexcusáveis. Então, porque eu não preguei nada de mim. Eu falei que é a minha opinião. Eu falei para vocês que é isso que eu acho. Então, vamos lá. Pois não deixei, agora, cuidem. Pode ir lá, cuidem. Vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo colocou compromissos para pastorearem a igreja de Deus, que Ele comprou com seu próprio sangue. Meu Deus do céu. Temos que ter entendimento. Cuide de quem? De vocês? E do quem? Eu cuido de mim depois do? E depois? O qual? Quem colocou você? Você tem certeza que foi o Espírito Santo que colocou você lá? Através de mim? Então continua. Tem mais coisa, vamos lá. A igreja de quem? De Deus. Você está pastoreando a igreja de quem? De Deus. E aí o que mais? Quem comprou ela? Ele comprou com seu próprio sangue. Então você já entendeu hoje a palavra? Hoje a palavra foi muito específica para o obreiro. Então procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Nós estamos indo para os últimos dias. O mundo jaz no maligno. As tragédias estão acontecendo. Mas o Espírito Santo está falando, através da palavra, que nós precisamos nos encher de Deus. Nós precisamos ouvir Deus. Nós precisamos temer a Deus. Nós precisamos obedecer a Deus. Não importa o que vai acontecer, mas importa que estejamos firmados no Senhor, alicerçados no Senhor, alimentados do Senhor e direcionados pelo Senhor.
Fecha os teus olhos. Pai, eu quero orar com todos os obreiros que estão hoje aqui, Senhor, nessa base da De Vila Alzira. Essa palavra não é minha, ela é tua. O Senhor que foi aquele que nos salvou, que nos deu o ministério pelo Espírito Santo, e que nos falou nesta noite conosco, para nós cuidar de nós mesmos, da igreja, que o Espírito Santo nos colocou, Senhor, como pastores, como obreiros, seja cargo, seja a nossa família, não importa, Senhor, porque a igreja é do Senhor, tudo é do Senhor, dele, por ele e para ele, dele, por ele e para ele. Eu quero declarar que essa palavra ficará no coração dos teus filhos, e que ela produzirá aquilo que ela disse para nós nesta noite, que haverá temor do Senhor, que nós obedeceremos a tua voz e a tua palavra, e que nós com humildade, Senhor, com humildade, nós vamos reverenciar o Senhor, nós vamos honrar o Senhor cada dia mais. Esta é a minha oração, e o povo de Deus diga amém.